Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 9 de setembro, nós vamos meditar em Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar deste livro, o profeta maior, Ezequiel, isso mesmo. O livro de Ezequiel tem 48 capítulos e o significado deste nome, Ezequiel, é Deus torna forte, né? Em outras pessoas diz que é Deus me fortalece, é isso que quer dizer o nome Ezequiel. E ele foi escrito num momento muito difícil. O próprio profeta Ezequiel é protagonista dessa história, porque ele morava em Jerusalém, era sacerdote, e quando Jerusalém é invadida, ele é levado junto com o rei para a Babilônia, e lá é que ele vai escrever o livro dele, né? Então, nós vamos, enquanto o livro de Jeremias, ele é escrito ali em Jerusalém, né? Então, estamos falando de dois profetas do Reino Sul, Judá, capital Jerusalém, tanto Jeremias quanto Ezequiel. Enquanto Jeremias vai permanecer em Jerusalém, vai ficar ali, sofrer aquela toda destruição, não é? Ezequiel vai ser levado para o cativeiro babilônico. Então, ele vivia em Jerusalém, como eu falei, ele era sacerdote, né? De uma linhagem sacerdotal muito bem aceita, e nós podemos ver que ele tinha família, isso mesmo, ele tinha esposa, e nós vamos ver que no próprio livro dele, nós vamos ver a morte da esposa dele ali na invasão de Jerusalém. Então nós vamos ver que ele vai profetizar os exilados durante mais ou menos 22 anos, que é de 593 a 571. Então, nós podemos ver que a esposa dele vai falecer um pouquinho antes da queda ali de Jerusalém. Vamos ver a fala disso em Ezequiel 24, do 15 ao 18. Mas quando ele chega lá na Babilônia, ele vai ter a sua própria casa. E ali na própria casa dele, ele vai receber a comunidade, ele vai receber os israelitas. E a função dele é trazer ânimo, trazer esperança de que o cativeiro foi necessário, mas ele é por um período estabelecido por Deus e que eles vão sim retornar, haverá sim uma restituição. Então, esse é o papel do profeta Ezequiel, né? Então, ele vai profetizar, sim, num período de grande tribulação, né? Logo ali, depois da morte do rei Josias, ele começa a profetizar, mas ele vai trazer essa palavra de esperança, de incentivo ao povo lá na Babilônia. E ele vai ter visões que ele vai ser transportado para Jerusalém. Tudo isso vai ser compartilhado aqui nesse livro. Então, primeiro é a visão dos 4 querubins, que ele compartilha no capítulo 1. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quedá, se abriram os céus e eu tive uma visão de Deus, né? Então ele está falando de um território babilônico. No 5º dia do proferido mês, 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então era o rei que estava lá quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Então levou o rei Joaquim juntamente com o profeta Ezequias, que era sacerdote, né? Fora outras pessoas. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quedá, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor.
Olhei, eis que o vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo revolveu-se o resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa de metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha semelhança de homem. Então, essa profecia aqui de Ezequiel, nós vamos ver ela lá em Apocalipse, capítulo 4, 6-7. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas e a planta cujos pés era como de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem, e os 4 lados, assim todos os 4 tinham rosto e asas. Estas se uniam uma à outra e não se viravam quando ia. Cada qual andava para a sua frente. A forma dos seus rostos era como de um homem à direita. O 4 tinha o rosto de leão. À esquerda, o rosto de boi e também o rosto de águia. Todos os 4. Então, aqui ele fala, né, desses, todos eles unidos num próprio ser. Assim eram os seus rostos, suas asas abriam para cima, e cada ser tinha 2 asas unidas um ao outro, outras 2 cobriam o corpo dele. Cada qual andava para a frente, para onde o espírito havia de ir. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhante de tocha. O fogo corria resplandecente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Então vamos ver menção disso também lá em Apocalipse 4:5. E a visão das 4 rodas também é relatado aqui no Ezequiel 1. Vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto da roda, da sua estrutura, era brilhante como berílio. Tinha as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se tivera uma roda dentro dela. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando ia. As suas cambotas eram altas, metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles também, elas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com ele, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Então, ele fala, inclusive, como ela se locomovia. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas, né? Então, ele dá esse detalhe, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. E aí ele vai falar também sobre a visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como safira. Sobre esta espécie do trono estava sentada a figura semelhante à de um homem. E via-se como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos, daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, com um aspecto de arco que parece uma nuvem em dia de chuva. Olha só, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2, a vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé e ouvi que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te
entreviu aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ele e os seus pais prevaricaram contra mim até principais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são duros, semelhante e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor. Ele quer que ouça e deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, não temas as tuas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e que habites com escorpiões. Não temas as tuas palavras, nem te assuste com o teu rosto, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça e quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Então aqui é esse o capítulo 2, Deus já falando para Ezequiel como seria, né? Esse profetizar a casa de Israel, estando eles na Babilônia. E aí nós vamos ver que ele vai ter uma visão de um rolo, isso mesmo, ainda no capítulo 2. Tu, ó filho do homem, ouça o que eu te digo, não te insurjas com a casa rebelde, mas abre a boca e come o que eu te dou. Então viu, e eis que certa mão se estendeu a mim, e nela se achava um rolo, um livro. Apocalipse 5 fala sobre isso. Estendeu-se diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3 é uma continuação. Ainda me disse, filho do homem, come o que te achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, ele me deu de comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dei. Eu comi e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho para falar nem de língua difícil, mas vais falar a casa de Israel. Nem muitos povos de estranho falar de língua difíceis, cujas palavras não possam entender. Se eu os tais te enviasse, certamente te daria um ouvido. Olha que triste, né? Mas a casa de Israel, mesmo te escutando, não te darão ouvido. Pois toda a casa de Israel é fronte obstinada e de duro coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, dura a tua fronte contra a fronte deles. Então, aqui mais uma vez, né? Nós estamos vendo que Deus vai deixar muito claro para o profeta Ezequiel o que ele vai encontrar, né? Que não vai haver aceitação. Olha só, eia, pois, vai do cativeiro aos filhos do teu povo, quer ouça, quer deixe de ouvir. Fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim a voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendito seja a glória do Senhor. Ouvi o tratalar de asas dos seres viventes que tocavam umas às outras e o barulho das rodas juntamente com ele e o sonido de grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou e eu fui amargurado na hesitação do meu espírito, mas a mão do Senhor me fez forte sobre isso. Então fui até o Abibe, aos do exílio que habitavam lá junto ao rio Quedar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. E aí, findo esses 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia
Sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, tu não o avisarás. E nada disseres para advertir o seu mau caminho, para salvar-lhe a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requerarei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. Também, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá e sua justiça que praticara não serão lembradas, mas o sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvastes a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, aonde falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como é a glória que vira lá no rio Quedar, que caí eu com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé, e falou comigo e disse, vai, encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão a elas, e não sairás do meio deles. Farei com que tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de repreender, porque são casa rebelde. Mas quando falar contigo, darei que fale a tua boca, e dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouvir, ouça. Quer deixar de ouvir? Deixe, porque são casa rebelde. Então aqui, nesses 3 primeiros capítulos, hoje, você já teve um panorama do que vai ser o livro de Ezequiel. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, Pai, que o Senhor nos ajude. Não queremos ser casa rebelde, mas queremos ouvir a Tua voz e Te obedecer. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.